Assim, nós estamos caminhando diariamente. Domingo você sabe que é uma reunião um pouco diferente. É uma reunião que a gente volta um pouquinho na doutrina, né? E busca. Na quarta-feira é mais uma reunião de revelação. Mas assim, mesmo na de doutrina, nós precisamos também entrar um pouquinho na revelação, né? Porque esse é o manjar revigorante, né? O manjar revigorante. E é importante, irmãos, porque temos muitos inscritos, tem muitas pessoas ainda que precisam dessa estratégia. Precisam. E a gente, irmão, dentro do possível, porque igual eu falo assim com os irmãos, a gente está fazendo 2 canais, né? E assim, hoje, quando a gente pega tamanha o entendimento que o Pai tem nos dado, né? Ontem foi uma gravação, nós fizemos 2 vídeos, quase 3 horas os 2 vídeos juntos. E assim, o Pai ali foi nos dando uma revelação tão maravilhosa, um entendimento tão maravilhoso, irmão, você não faz ideia. Quando a gente já estava indo, caminhando, olha só, sobre os 2 personagens, a gente entendeu Sobna, de Isaías 22, e Eliaquim, o administrador fiel e infiel que o papai fala ali nas parábolas. Ele inclusive fala, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Ele está falando lá em cima, conforme Salmo 18. Aí o que acontece? A gente volta um pouquinho, a gente vai em Isaías 22, que fala assim, olha, eu vou tirar de Sobna, Satanás, e vou colocar em Eliaquim, Mical, que recebeu as vestes, se tornou Yaush. E vou colocar ele como uma cavilha em lugar elevado. Lembra disso? Sim. E ele será trono de glória. Na casa do seu pai. Será trono de glória. Aí faz um link com Salmo 45, que fala assim, o teu trono é trono de Yahweh. Lembra disso? Sim. Lembra? Sim. Agora o pai trouxe um entendimento para nós disso. Que eu vou falar assim para você, só para dar um gostinho da alegria. Olha aqui, irmãos. Por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança. Mas vieram os nossos inimigos e pisotearam teu santuário. Quando fala ali, irmãos, que ele vai colocar Mical, que recebeu o nome de Yaush, recebeu o manto, a representação de Elias e Eliseu, colocou ele lá em cima, e ali está ancorado neles também todos a sua prole, seu descendente, porque os filhos de Yaush se tornou filho dele. Sim. Por quê? Porque ele recebeu o nome e ele recebeu a missão e recebeu a incumbência de cuidar dos filhos. Aí o que acontece? Ele é colocado no lugar elevado e fala assim, será um trono de glória para a casa do seu pai. Aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Acontece que até o momento que ele é arrancado, aí ele cai. Mas enquanto ele está lá em cima, no lugar mais alto, ele está sentado no trono. Porque Papai Alcha foi levado para a luz inacessível. E com isso ele se tornou o administrador de tudo e também o sumo sacerdote da casa. E ele começou a sentar no trono do papai e ao filho. Porque o papai falou assim, o papai supremo falou com Iá, o filho, assenta a minha destra, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Ficou durante 2000 anos governando, só que tem um detalhe. O pai colocou ele sobre muita honra, começou a gerar no meio dos filhos de Alcha ciúme, inveja. É a representação de José, porque José recebeu um quê? Uma túnica colorida, gerou nos irmãos ciúme e inveja. E os irmãos, veja só, traíram ele com moedas, vendendo ele para o Egito. Lembra disso? Sim. Lembra? Sim. Então, durante 2 meu pai trouxe a gente lá, por isso que está falando assim, será trono de glória para casa do seu pai. Ele estava ali administrando. E na hora que o pai colocou uma condição para ele, falou assim, o dia que você me ver ser arrebatado, eu vou te dar a porção que você quer de primogênito, do espírito, da autoridade. Aí ele ficou junto, porque ele era o companheiro. Lembra? Faz um link com o quê? Faz um link, irmãos, com a passagem de o companheiro
do pastor. Aonde está? Zacarias 13. Zacarias 13. Vamos abrir lá? Agora eu já entrei no alimento que é extremamente forte, né, irmãos? Zacarias 13. Até os de casa também, né? Esse aqui até os de casa é alimento forte. Zacarias 13, olha aqui. Olha só. Zacarias 13, irmão. 1680. Zacarias 13. Minha cabeça fica assim, igual você fala. Zacarias 13. Olha só, Zacarias 13. Diz assim, ó. 13:7. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Yahweh dos Exércitos. Aqui a espada faz uma separação, corta. Ele separa o pastor do companheiro. Quando o papai e o filho sobe para a luz inacessível, é a representação ali do momento que Elias é arrebatado. Eliseu fala, meu pai, e agora? Porque ele era servo dele, agora ele se torna mestre. E o peso da responsabilidade recai sobre ele. Por quê? Porque ele vai sentar no trono do pai e vai ser o sumo sacerdote. Aí, irmãos, entra nisso o ciúme dos irmãos. E os irmãos começam a pactuar com os querubins para derrubá-lo. A traição. Que é a traição, irmãos, a traição. E é o link de quê? Porque José recebeu uma túnica colorida e despertou que todos os irmãos tinham que se prostrar ao feixe de José. Entendeu? Todos tinham que se prostrar ao feixe de José, irmãos. E se prostraram, tinham que se prostrar. Só que aí eles arrumam o quê? Arrumam a forma de traí-lo. Porque sabia quando ele estivesse no templo e não lá no Palácio de Marfim, era fácil de pegá-lo. Aí fizeram o pacto com os sentinelas. Traíram o pai dele, né? Traíram. Os irmãos José traíram o pai dele. Traíram o irmão, né? Traíram o irmão. Mentiram o pai dele. E mentiram pro pai. Mas você tem que lembrar que traíram o irmão. Traíram o irmão. Aí o que acontece? Presta atenção, irmãos. Quando José é levado para o Egito, e depois os irmãos também são levados para o Egito, o que tem de interessante? É que os irmãos não reconhecem José. Aqueles que estavam lá em cima, quando vieram agora para o Egito, não estão reconhecendo José. Eles não reconheceram. Não reconheceram. Até que José vai se apresentar. Vai se apresentar, irmãos. É forte demais a conta. Eles não estão reconhecendo ele. Até que ele vai se apresentar, irmãos. Vocês estão entendendo? Se revelar. Ele vai se revelar. E ele vai se revelar com poder e glória. Ele vai se revelar com poder e glória. É a representação. Agora, ele se apresenta como o quê? O governante. O regente. Porque exatamente a palavra é essa, irmão. Ele sentou no trono. Por isso que fala em Apocalipse no Salmo 45. O teu trono é de alto. Ele senta como regente no trono do pai dele. Fazendo um link com Apocalipse 3 sobre a igreja de Laodiceia. E era nisso que eu queria chegar. Vamos abrir lá. Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3, irmãos. Apocalipse 3,14. Olha só. Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14. Agora, irmão, você vai entender. O anjo, olha aqui, o anjo da igreja de Laodiceia é o filho pródigo. Ai. É o de Laodiceia que é o filho pródigo, irmão. Olha só, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Assim fala
ou assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Ial. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Tomara fosse frio ou quente, ou crente, né? Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca, quer dizer, a cabeça. Pois diz, sou rico, enriqueci-me, e nada tenho nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que cubra a tua nudez, e colírio para que unja os seus olhos para enxergar. Aí ele fala, quanto a mim, repreendo e corrijo todos quanto amo. Todos quanto amo. Recobra, pois, o fervor e converte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-me comigo no meu trono, assim como eu também venci, e estou sentado com meu Pai em seu trono. Viu? Então aqui ele está falando esses aqui, porque agora ele está na condição de alcha, lembra? Sim. Então na condição de alcha, esse aqui que era irmão dele se torna filho. Exatamente. Viu? O que era irmão se torna filho. E ali ele está falando aqui, ó, vai assentar no meu trono assim como eu sentei no trono do meu pai. E o trono dele é aqui na terra, lembra? O trono dele é aqui na terra. E o trono de Ial, filho, é nos lugares celestiais. Viu? E ele, durante aquele período que o pai foi para a luz inacessível, ele ficou sentado no trono do pai dele. E isso gerou ciúmes, tremendos ciúmes, no meio dos seus irmãos, ao ponto de tramar contra ele. Tremendo. É a representação de José. Viram? Entenderam, irmãos? E isso aqui, irmãos, é, igual eu falo, é tão alegria para nós, para você entender. Olha só, por um pouco de tempo nós herdamos, ele que foi regente, irmão, vai voltar a ser regente aqui na terra. Maravilhoso. Foi regente lá em cima, vai voltar e será regente aqui na terra. Viu? E aqui, só que aqui tem um detalhe superior do que ele foi. Qual o detalhe? Vamos ver aqui. Irmã tem que ser graduada. Vamos ver, irmã Débora. Cadê a irmã Débora? Oi, irmã Débora. Qual que é o detalhe, irmã? Ó, e aqui, só que aqui está falando um detalhe. Que esse que vai ser regente, ele vai receber uma condição melhor do que ele tinha. Por quê? Ele já tinha recebido olha aqui, ele já tinha recebido o manto, as vestes e também tinha recebido o nome. Mas ele, no retorno dele, ele recebe uma honra a mais. Qual? Hã? Os filhos já tinham recebido, por isso que fala, vou colocar lá em cima e a sua prole, seus descendentes vão ficar apoiados nele. Não é o filho. O trono, ele recebe um trono para ele. Por isso ele fala em Laodiceia, vai sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu pai. É exatamente isso, irmão. Ele recebe um trono aqui na terra, irmãos. Entendeu? É lindo demais, irmãos. Gratidão, papai. Nós vamos já encerrando hoje, mas assim, foi maravilhoso. Papai trouxe ontem, irmão. Trouxe ontem para nós esse entendimento. Por isso que ele sempre estava falando, o teu trono é de Ial. Por quê? Nos lugares celestiais ele estava sentado no trono de Ial. Aí, agora, no retorno, que ele cumpre a missão, Ial dá para ele um trono na terra. Entendeu? Que é dele. Que é dele. Por isso ele fala, esses que são ali referidos como filhos, vão sentar no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu pai. Viu? É lindo. Demais. É maravilhoso. Gratidão, papai. Então vamos encerrar, meu irmão. Por isso que lá em Daniel
dá aquela expectativa. Na hora que ele vem e toma assento, né? Daniel 7? Daniel 7. Daniel 7, ele vem, o ancião vem, toma o assento. Aí Toma depois vem outro além, depois dele, né? Que é o pai. Aí vem o anjo, né? Hã? Aí vem o filho do Então homem. dá essa o filho do homem. O essa filho do homem tem o trono dele. Filho do homem, E ele está é. sentado no dele, no outro. Aí ele vem. Ele Mas vem. quando ele toma um assento lá em Daniel 7, há aquela expectativa. Aquele respeito todo. E por isso que fala assim, ó, em Apocalipse capítulo 1, ele vem nas nuvens e todos os olhos verão, até aqueles que o transpassaram. Não está vindo na terra, está vindo descendo da luz inacessível para os lugares celestiais. Aí ele desce para tomar o quê? O assento dele no trono. É aquele trono de Apocalipse 4. Aí que eu quero entrar de novo. Agora vamos, antes de encerrar, olha só, antes de encerrar, vamos ver o aspecto do papai em Apocalipse 4. Vamos lá, Apocalipse 4. Apocalipse 4. Não podia terminar sem ver isso, né, irmão? Apocalipse 4. Olha só. Apocalipse 4, versículo 2. Vamos pegar pelo versículo 2. E Elhana, ali naquele momento, foi arrebatado, olha. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Esse que está sentado, que vai se assentar, tem um aspecto de jaspe e cornalina. Faz um link agora, irmão. Olha só, faz um link com Ezequiel 28. Vamos lá? Irmão, mas só um detalhezinho aqui no 4. O 4 fala assim, ao redor desse trono, ao redor desse trono estavam dispostos 24, Tá vendo? Tinha um trono e mais. E aí eu já estavam dispostos 24 tronos. Aí eu já trouxe o entendimento para os irmãos, 24 tronos, eles são o quê? Os conselheiros do rei. Os conselheiros do rei. São os conselheiros do rei. São os 24 tronos, 24 tronos que estão ao redor desse, para aconselhar, irmãos. Olha que lindo. É maravilhoso. Faz um link com Roboão. Roboão, ele chamou os anciãos, que eram seus conselheiros, e também chamou os jovens, que eram seus conselheiros jovens. Ao invés dele dar ouvido aos anciãos, ele deu ouvido aos jovens que cresceram com ele. Viu? A função do ancião são conselheiros, além de reis. Viram? Aí, irmãos, vamos lá. Olha só, agora vamos em Ezequiel 28. Antes, lembrando aqui, como é que é o aspecto daquele que está sentado no trono, irmã Diene? Jaspe e cornalina. Pedra de jaspe e cornalina. Agora vamos lá em Ezequiel 28. Ó, Ezequiel 28, irmãos. Ezequiel 28. Versículo 13. Aqui está falando de Satanás, Lúcifer, tá? Nesse pedacinho está falando de Satanás, Lúcifer. Na primeira parte fala do antimachia, mas aqui fala de Satanás, Lúcifer. Olha só. Diz assim, estavas no Éden, jardim de Al. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas. Ó, ele se embelezava com as pedras, porque as pedras tinham ido após outro. Aquelas pedras tinham ido após outro. Aí, vamos contar junto comigo. Olha aqui, ó. Vamos contar comigo. Rubi. Olha meu dedo. Rubi. Turquesa. Diamante. Crisólito. Cornalina. Jaspe. Lazulita. Turquesa. Berilo. Faltando uma. Tá faltando uma aqui. As 9 estavam embelezando esse querubim, que é o modelo de formosura. Estava no Éden, viu? Estava no Éden. E o que essas pedras estavam lá? Estavam cuidando do Éden. Lá em cima, o Éden lá em cima. Aí tem 9. Agora volta
para a gente olhar os detalhes. Versículo 13. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden. Lúcifer estava no Éden, jardim de Al. Ele engalanava-se, quer dizer, embelezava-se com toda sorte de pedras preciosas. Ó, ele fala rubi, topázio, diamante, crisólito, olha aqui, cornalina e jaspe. Aí, sabe o que é isso, irmão? Viu que aquele que está sentado no trono, ele tinha o quê? A aparência de que? Jaspe e cornalina. Esses aqui são os filhos mais velhos. Os primeiros. Jaspe e cornalina, os primeiros. E seguindo Lúcifer. Seguindo Lúcifer. Viu aqui, irmãos? Até arrepia, gente. Viu? Até a mesma essência do papai. E aí deixou o papai para seguir esse querubim, irmãos. Vocês estão entendendo? Sim. Como é que as escrituras conversam? Agora eu quero que você vá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo para a gente ver as pedras no peito do sumo sacerdote. Êxodo 28. Êxodo 28. Ezequiel 28. Ezequiel. Êxodo 28. Ah, olha aqui. Ezequiel 28, Êxodo 28. Ah, as escrituras, a mulher manipulou tudo, manipulou nada, irmãos. Manipulou nada, nada saiu do controle do papai. Ezequiel 28, Êxodo 28. Vamos lá, Êxodo 28. 15. Vamos lá, irmãos, 28, vamos começar aqui, ó. Vou falar com os irmãos aonde? 28, Olha aqui, vou começar pelo 15, depois eu vou voltar num pedacinho, tá? Então, Êxodo 28, 15. A gente teve um grande problema que, quando muitas vezes eles traduziam, eles não entendiam exatamente qual pedra se relacionava. Então, eles muitas vezes se enganavam, o tradutor, porque achava que não era tão importante o nome da pedra. Vocês estão entendendo? Então, mas eu quero te mostrar um detalhe das 12, olha. Êxodo 28, 15. Farás o peitoral do julgamento. Tu os farás bordado como o efode, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate. Viu? A mulher querendo parecer sacerdote. Viu? A mulher querendo ser sumo sacerdote. Viu? A sacerdotisa. Viu? Que a mulher, ela é sacerdotisa, que faz a restrição ali com a palavra em Tiatira, que fala assim, tem aí uma mulher que profetiza e ensina. É a Vestina com essas vestes, querendo ser o quê? Querendo ser sacerdote, sumo sacerdote. Olha só, vamos lá. De novo, Êxodo 28, 15. Farás o peitoral do julgamento, tu os farás bordado como efode, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, como um palmo de comprimento e um palmo de largura. Colocarás nele, colocarás nele. A gente faz um link com o quê? Será um palmo de largura e um palmo de... Aí você lembra de Al-Shalan, que ela é quadrada, lembra disso? É ali a representação das tribos, é quadrada. E aí quando você lê em Apocalipse, fala que Al-Shalan é quadrada. Lembra disso? Vamos continuar. Versículo 17. Colocarás nele engates de pedras dispostas em 4 fileiras. Uma sardônio, topázio, esmeralda na primeira fileira. Na segunda, carbúnculo, safiro, diamante. Na terceira, jacinto, águeda, ametista. Na quarta, berilo, ônix e jaspe. A gente vê aqui o que? O ônix. O ônix. Nós estamos vendo aqui o ônix. É o ônix que não seguia aquilo que a irmã lá atrás queria, né, irmã? Lá atrás, você me perguntou lá atrás, até o pai me dá a resposta, faltando o ônix que não estava seguindo Lúcifer. Tem tanto tempo, né, irmã? Mas eu não esqueci que você que perguntou, até que o papai veio trazer. Olha só, irmãos,
o ônix não seguiu após outro. Eu contei ali as Você pedras, contou. os 10 filhos, eu falei, Tá faltando um. É o ônix. É o quê? Ele não seguiu. E ele tem a representação do sumo sacerdote. Olha só, o sumo sacerdote. Você vai pegar um pouquinho mais para cima. Êxodo 28. Olha só, Êxodo 28. Vamos começar aqui, ó, no versículo 6. Presta atenção. Êxodo 28, 6. Farão o efode bordado de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim, linho fino retorcido. 2 ombreiras nele serão fixadas. Ele aí será fixado por 2 extremidades. O cinto que está em cima dele para sustentá-lo, formando uma só peça com ele. Será do mesmo tamanho. Ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos israelitas. 6 de um lado e 6 do outro, fazendo um link com o anjo da 6ª era, que cuidou da antiga aliança e da nova aliança, dividido em 2 ônix. E colocará no ombro. E colocar lá no ombro. Você viu no ombro, porque ele foi elevado. Lembra? Foi tirado do meio dos seus irmãos e foi elevado. Foi tirado no meio dos seus irmãos e foi elevado, colocado no ombro. Isso faz um link com o que, irmão Shaul? Colocarei sobre o ombro. Ó, colocarei. Não, antes dessa, colocarei sobre o ombro. Não, Isaías 9. Vamos lá, Isaías 9. Isaías 9. Porque tudo está linkando, irmãos. Isaías 9. Olha só, Isaías 9. 9. Olha lá. 9 quanto, irmão? 9. Olha lá. Ó, Isaías 9. Na Bíblia Yal Shalom, ela tá 9:5, tá? 9:5. Isaías 9:5. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele recebeu poder sobre os ombros. Inicialmente era papai Yalcha, até ele transferir para Mical, que recebe também o nome de Yalcha, para ele poder sentar como Yal forte no seu trono. Entenderam? Ele recebeu inicialmente a condição de sumo sacerdote. Depois ele transfere a condição de sumo sacerdote para o seu filho, porque ele transfere o nome, a missão e também a autoridade para ele assentar como Ial. Viu? Ial forte. Então, aí quando ele fala, o menino nos nasceu, o poder está sobre os seus ombros, faz um link agora com o quê? Com Isaías 22. Quando ele transfere para Eliaquim, que é a representação de Mical, que vai receber ali o momento que ele recebe o nome de Alcha. Vamos lá, Isaías 22 agora. 22. Isaías 22, 22. Esse é o alimento forte que eu não vou esperar que os irmãos estão vindo agora, recebe de uma vez, mas é gradativo, tá? Isaías 22. Isaías 22 diz assim, 22, 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Aqui ele está transferindo papai Yalcha e transferindo para quem? Eliaquim, essa autoridade que ele tinha, para ele agora subir e ser colocar lá nesse momento à direita de Ial, supremo, porque ele recebeu o nome de Ial. Então ele pode ir na luz inacessível. Ele só pode ir na luz inacessível porque ele recebeu o nome de Ial. Tá entendendo, irmãos? Então, olha aqui, esse é o link desse que recebe sobre os ombros, porque ele é tirado do peitoral e colocado sobre os ombros. Por que que ele não seguiu Lúcifer, de Ezequiel 28? É fiel. Por isso que fala fiel e verdadeiro, lá de Apocalipse 19. Fiel a quem?
fiel a Iá, o filho, a Yalcha. É lindo demais. Entenderam, irmãos? É a pedra ônix. E assim, é uma coisa que papai fala com a gente de uma forma tão maravilhosa que eu vou falar assim para os irmãos. Eu vendi o carro que eu tinha, lembra? O Bravo. Eu vendi o Bravo e fiquei manso, né? Aí, irmãos, aí o que acontece? Aí o pai já tá assim, eu fiz aniversário esses... Ah, mas não pode comemorar aniversário, não. Papai conta os aniversários dos seus filhos. Por isso que a palavra fala. Iau contou de descendência de 7. Quantos anos cada um tinha? Mas não contou a descendência de Caim. Você pode ler lá em Gênesis. Então, quando ele contou a descendente de 7, aí eu fiz aniversário esse mês, né? Dia 12. Aí deu dia 12, sexta-feira, lembra? Aí o papai, eu falei, ô pai, eu queria comprar um carro, vendi o outro, né? Aí ele fala assim, tá. Aí eu falei, pai, posso comprar? Ele falou assim, pode. Aí eu falei assim, então tá, deixa eu pesquisar. Aí eu olhei um carro Fiat e tudo. Aí eu comprei o carro. E era de uma linha toda preta. Aí eu comprei o carro, um Onix preto. Depois que eu comprei, o pai falou assim, aí a pedra. Aí a pedra. Aí a preta. Onix preto, irmãos. E ele é todo preto. E ele é da linha Midnight, significa meia-noite. Irmão, eu fiz nada pensando, irmão. O pai fez tudo. Até quando ele fez, ele trouxe um entendimento para mim. Depois, para eu não ser induzido, ele me conduzir. Ou seja, é a pedra ônix, é a representação, irmãos, da pedra ônix toda preta. O carro é todo preto. Todo, até a roda é pintada de preto, todo preto. Por quê, irmãos? É a representação ali da ônix. É lindo demais, porque eu já falava assim com os irmãos, falava assim, o nome é tão importante e a gente não quer nunca desagradar o pai. Então uma das coisas que a gente via, eu falei com vocês daquele carro, a Azera da Hyundai, que você tinha uma deusa ali, que era Azerá, né? Aí você tem Oroque, que é esse carro da Renault, que ali é o olho de Horus. Então, tem Cronos da Fiat, que é o pai de Zeus. Então, todas essas coisas, irmãos, e eu naquele momento eu descansei no pai. Quando eu fecho o negócio, o pai me lembra, fala assim, é um ônix preto, e eu quero que você olhe aí no Google a pedra ônix. Pesquisa aí, ela é totalmente preta. É tremendo isso, irmãos. E eu queria trazer mais essa palavra, porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso para se cumprir quem você é, quem eu sou e quem Papai Yalcha é, irmãos. É maravilhoso que em Os 28, fala assim, ó, que tomará 2 pedras ônix, né? É. E escreverá nela os nomes dos Filhos de Israel. Ou seja, é uma clara representação. E você percebeu, irmão? 6 de um lado e 6 do outro. O nome do que estão escritos no livro do profeta. Exatamente, é a representação daqueles que estão escritos. E é 6 de um lado e 6 do outro. Fazendo um link quando nós já vimos ali o que? A sexta era, o 6º anjo que toca trombeta. Exatamente. Né, irmãos? É lindo demais. E ali eu falei também das 2 alianças, né? Que a gente sempre fala. E a gente viu ali papai enviando 72 na antiga e 72 na nova, né? Vamos gratidão, papai? É uma pedra negra, né? É uma pedra negra. É uma pedra negra. E aí isso incomoda a pedra negra ali, ó. Que a gente estava ali. Os irmãos que só aparecem lá com roupa preta. Roupa preta, irmão, essa roupa branca no outro canal, mas no outro reclamando da gente aparecer da roupa preta. 2 pedras ônix, irmão. É tremendo. Vamos com o papai? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha,
grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa.